falta pouco para o Donald Trump não ter que devolver a Estátua da Liberdade para a França, hein? É sobre isso que nós vamos falar. Antes de mais nada, quero agradecer o pessoal que se inscreve no canal. Não esqueça de ativar a inscrição e marcar todas para você receber as notificações de todos os vídeos, tá bem? Quero agradecer o pessoal que envia o Pix também, que ajuda bastante no desenvolvimento do canal. Muito bem, o Donald Trump daqui a pouco vai tirar a Estátua da Liberdade, vai ter que tirar, né, e vai colocar uma estátua do Trump, pintada de laranjado, claro, né? Não pode ser outra cor. Mas a coisa está indo de mal a pior. De mal a pior. Eu vou dar aqui 6 exemplos, só para vocês sentirem o drama do que está acontecendo, para que lado que a democracia dos Estados Unidos está indo. Bom, no começo do Trump 2 ele já disse que não sabia se precisava seguir a Constituição dos Estados Unidos. Então olha o nível do caboclo, velho. O presidente dos Estados Unidos dizer que não sabe se precisa seguir a Constituição é porque a coisa tá feia mesmo, né? Tá muito feia. Bom, inclusive naquele manifesto que ele fez ali, aquela declaração, aquele plano de defesa, né? Que ele é obrigado a entregar para o Congresso, ali ele cita que eles não estão aí nada para lei, não estão para lei, não estão ligando muito pelo que está escrito, né? Eles querem fazer, independente se está na lei ou não. Bom, romperam com tudo, né? Romperam com o acordo climático, com a OMS, com a OMC e assim por diante. Não quer saber de nada a não ser de poder, né? E de riqueza. Então eu vou citar aqui 6 exemplos, dos mais conhecidos aqui para os menos conhecidos, e você vai ver para que lado que está caminhando a coisa nos Estados Unidos. Bom, o uso de força contra manifestante tem sido assim uma constante, né? É jornalista preso, religioso preso, manifestante preso, universitário preso. Tá assim uma confusão, né? Imigrante nem se fala, né? Imigrante sendo assassinado. Então, esse uso de força desproporcional e ilegal levanta até, né, uma tese que eu passei num vídeo passado aí, de provocação planejada, né, para que a população se manifeste e aí entre com o totalitarismo, porque foi execução. No caso da Renee Good ali, ela tinha virado a roda para a direita, e no caso do prete ali, do enfermeiro, o cara estava de 4, sem arma, não tinha arma nenhuma, uma execução aquilo ali. Então, já falei que isso tem todo o jeitão de uma provocação para que a população se insurja e aí o totalitarismo entre pesado. Então, essa questão de uso de força em manifestantes é um exemplo prático, né? Tanto é que disseram que é ilegal mandar tropas sem a requisição do governador, não é? Muito menos alegar insurgência, né? Insurgência. Mas não fica por aí. Esse é somente o primeiro das características. Primeiro, tem várias, né? Eu vou contar a respeito da segunda, aqui das imagens do Pentágono. O Pentágono baixou um decreto, uma portaria, um regulamento, dizendo que tudo que for captado de imagem, entrevista e assim por diante, tem que passar pelo crivo do Pentágono, senão não pode publicar. Isso está na Justiça Federal, né? Os caras estão argumentando, a imprensa, né? E mais de 100 veículos de comunicação simplesmente pegaram o crachá do Pentágono e jogaram em cima da mesa e disse assim, enfim, na orelha esse negócio, porque, né? Não podem fazer o trabalho deles. E isso começou quando um executivo do Pentágono disse que um botão do BlackRock, que numa impressora 3D custa $17, é cobrado $42 mil do contribuinte. $42 mil por um botão que dá para fazer por $17. Daí o Pentágono resolveu reagir e disse, olha, não podemos mais ficar deixando os caras falar, não. Já teve aquele vazamento daquele laudo, quando o Donald Trump bombardeou a fachada, né? A fachada do programa nuclear, né? Gente, é muito ingênuo achar que eles atingiram o programa nuclear iraniano, né? Se tivesse atingido, não estava toda essa confusão lá que eles armaram, né? Imagine, vou fazer um programa nuclear, daí vou fazer assim, tipo uma fachada, colocar uma placa. Aqui fazemos o enriquecimento de urânio. Pode jogar bomba, fique à vontade. Aquilo ali está em outro lugar completamente diferente, no subsolo de Teherã, cara. Isso aí não tem conversa fiada pra cima de mim. Então tá bom. Então, imagens lá do Pentágono, tudo isso aí tá na justiça. Os veículos de comunicação estão brigando, mas é uma afronta à Constituição americana, com certeza.
Agora o Donald Trump está fazendo um movimento que está incomodando o pessoal das armas, né? Ele está dizendo o seguinte, que o enfermeiro lá, o Preti, ele não deveria estar armado. Aí as associações, opa, que isso? Como assim? Não deveria estar armado? Que história é essa? Então já existe um caminho, já existe surge um alerta, né, de desarmamento. Desarmamento por quê? Já que os Estados Unidos está com um problema tão sério aí com a China, né, que pode ser um invasor, assim por diante. A Constituição diz que o cidadão pode ter armas em função de entrada de um país estrangeiro, na verdade, uma invasão. Mas não é isso, não. Quando os legisladores criaram isso aí na Constituição, eles pensaram em governo tirano. E é exatamente isso. O governo tirano do Donald Trump está querendo desarmar, porque sabe que a coisa vai ficar feia na hora que o pessoal descobrir que todo o problema é em cima de os Estados Unidos está quebrado. Está quebradinho, gente, está quebradinho, sabe? Tá no supercheque ainda? Ainda dá para disfarçar, sabe? Comprar umas roupinhas, ter um carrinho importado, né? Na prestação, claro, nada quitado. Né? Uma casinha alugada, mas uma casinha ajeitada, no condomínio fechado. Então, só que tá esgotando, sabe? A fonte de sacanagem está esgotando. Porque tudo isso aí necessitava de uma coisa que está acontecendo, de uma coisa que não está acontecendo agora. Poder do dólar. O dólar está perdendo poder. Perdendo, desdolarização muito alta, petrodólar perdendo porque não dá para mais ter lastro em petróleo, porque, enfim, nem as empresas de petróleo querem lá entrar na Venezuela. Dizem, para que mais petróleo? O preço do petróleo já está baixo. Para que fazer mais petróleo? Nós não queremos. Tem que investir 100 bilhões lá e para que nós queremos mais petróleo? Tá bom, deixa a Venezuela quietinha desse jeito. Você tá me entendendo também da confusão? Os caras estão matando o cachorro a grito. Né? Então, mais uma coisa, porque as armas, segundo os fundadores, quem criou a Constituição, é para exercer a liberdade. Liberdade de não ser colocado de joelhos, né? De forma coercitiva, por um tirano, por um governo tirano. Então tem a ver, nos Estados Unidos tem a ver com a liberdade, sim. Né? Cidadão armado, livre a expressão da imprensa e a livre manifestação pacífica. Não é? Agora, nada disso aí tá sendo, tanto é que o Trump já pegou o bovino lá que estava no Minneapolis e só veio para cá, porque esse troço aí tá ficando muito, muito ruim, vamos rever esse negócio aí. Né? Tá saindo pela culatra o tiro. Né? Mais outra agora, essas três primeiras você mais ou menos tem a notícia. Mas o que você acha disso aqui? Governo do Texas proíbe os funcionários públicos de fazer compra no Alibaba e na Shein. Gente, olha só. Governo proibindo. Tipo assim, se proibisse de comprar em todos os sites, Amazon e tal, né? Todos. Então, tá dentro aqui da repartição pública, você não pode usar o equipamento do governo para fazer compra. Todos. Agora, a partir do momento que os caras dizem Amazon pode, Alibaba não pode, Shein não pode. Você está tirando a liberdade, você está tolhendo a liberdade. É um processo discriminatório, cara. E é isso que está acontecendo. O governador do Texas está impondo essa babaquice. Então, isso aí gera um precedente muito grande. Daqui a pouco os caras dizem, desse aqui você pode comprar, desse aqui você não pode. Desse aqui você pode assistir, esse aqui você não pode. Olha só para que lado que está indo a coisa, cara. O país da liberdade... A estátua da liberdade está quase largando a tocha e indo para cima do Donald Trump, cara. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. O cara quer colocar o quê? Quer instalar o quê? Então é essa notícia. Isso aqui, não é grande coisa, não é notícia pequena. Não é notícia pequena. É notícia muito grande, gente. Muito grande, que a gente tem que analisar o que está por trás disso aí. Agora veja a situação dos Estados Unidos. 90% das roupas nos Estados Unidos são importadas da China. Os caras vão criar confusão e eles dependem da China. Você vai criar confusão com alguém do qual você depende? Eu acho melhor você fazer uma revisão dos teus valores, da tua estratégia, não é? Porque, sinceramente, acho que não está pensando certo.
Porque claro que vai haver retaliação. Ou você acha que os caras vão aceitar, vão ficar quietinho? Ou os caras já... O Donald Trump já tomou uma invertida lá da China, no caso de terras raras e da soja. Né? Agora fica proibindo lá o pessoal de comprar, porque começa assim. Começa um funcionário público estadual do Texas, daqui a pouco vai para outro estado, daqui a pouco vai. E o troço perde o controle. Então, um grandíssimo do erro, né? E saiu a notícia que a União Europeia fechou um acordo com a Índia, né? De livre comércio. Então, quiser até indo no caminho ao contrário. Bom, tudo bem. Para nós aqui brasileiros, pode continuar fazendo estrepolia. Aliás, o Brasil é um dos poucos países que vai ter uma possibilidade de avanço muito grande mediante essas besteiras do Donald Trump. Né? Muito país vai entrar pelos cantos, por exemplo, França, Inglaterra, né? O próprio Israel vai sofrer muito com toda essa truculência. Mas alguns países vão se unir mais e não vai ser nem um pouquinho bom para os Estados Unidos e amigos. Então esse aí foi o quarto, né? A quarta característica, quarto fato. O quinto é a cancela das contas do bovino. Bom, mas esse aí também merecia, né? O cara começou a fazer umas declarações. O cara se veste com aquele sobretudo lá da Gestapo, né? Raspa o cabelo e se acha o novo Hitler. Só não deixaram ele colocar o bigodinho, porque daí era demais, né? Mas o Trump cortou as redes sociais dele. Tipo, epa, esse cara aí, não tô gostando do que ele tá fazendo. E ele tá, sabe, arrecadando aí seguidores. E isso não é nem um pouquinho saudável para nós. Você tá entendendo? Uma coisa é você ser funcionário da indústria bélica estadunidense. A outra coisa é deixar a indústria bélica tomar conta de tudo. E ó, pum, dá um chute na bunda do Trump. E esse cara tava ganhando mídia, sabe? Ganhando mídia e adepto. Então, cancelaram. Não deixa de ser uma coisa que afeta a liberdade de expressão. Mas nesse caso aqui, acho que é merecido, né? Merecido. O que o cara tem que ficar incentivando e botando lenha? Mas também tem o seguinte, tinha que cancelar o próprio Donald Trump, né? Onde já se viu ficar instigando lá o pessoal do Irã, sabe, insurgência e assim por diante. Tá pagando aí, ó. Efeito bumerangue, velho. O cara tá disseminando confusão lá do outro lado do planeta. Os próprios cidadãos estadunidenses sentem essa energia ruim, absorvem essa energia e muda o comportamento. Quer dizer, o cara quer o quê? Ele tem um comportamento beligerante, truculento, agressivo, assim por diante. Né? Ele quer que isso só funcione lá do outro lado, no Irã, em Taiwan, seja lá o que for, na China. Ele só quer que funcione. Não, claro que não. O povo de bem, a dona de casa, o veterano lá do exército que estava tranquilinho, né? Tomando lá seu chazinho, pescando na lagoa lá. De repente o cara começa a absorver essa energia do Donald Trump, só que não vai a favor dele, vai contra ele. Lembrando que tem 12 milhões de veteranos lá nos Estados Unidos que não estão gostando nada disso. Estão se organizando já. E por último, deixei a questão do TikTok, né? Que o governador lá da Califórnia, o Newsom, está abrindo uma investigação. Mas isso já era claro que ia acontecer, né, meu? Por que os Estados Unidos obriga o TikTok a vender a participação, o controle, para uma empresa dos Estados Unidos? É óbvio que é para controlar as mensagens. É óbvio. Né? Eles alegaram que o TikTok, o algoritmo, estava jogando só porcaria contra a cultura dos Estados Unidos. Né? Agora veio o troco. Agora eles obrigam a tirar o que eles jogam, acham que é porcaria, e inclusive tirar as críticas ao Donald Trump. Já que aproveita o embalo, muda o algoritmo de forma geral. Isso não é interferir na liberdade? Claro que é interferir na liberdade, gente. Claro que é interferir na liberdade. Então, o país aí que é o xerifão da liberdade, né? O defensor da liberdade de expressão, que tanto fala de outros países, do judiciário, do executivo, de tantos outros países, tá aí, ó. Tá fazendo esse tipo de coisa dentro. Sim, porque os Estados Unidos têm a seguinte regra. A lei é boa, contanto que não prejudique eles. Certo? A lei serve mais para botar ordem nos outros. Nós não. Esse é o pensamento deles. E agora o jogo mudou, começam a perder o jogo,
Deus quer, sabe uma coisa? Aquelas regras que eu criei lá não valem mais. Mas como assim então? Não vale mais, esquece aquilo lá. Esquece, não tem regra agora. Agora é MMA agora. Mais ou menos isso. Entendeu? MMA é econômico. Vale tudo, gente. Vale tudo. Vale chute nos Países Baixos, vale dedo no olho, vale mordida no saco. Opa, desculpa. O que for. Não tem. Não tem mais regra. E é isso, esse caos que os Estados Unidos quer estabelecer. Por quê? Porque eles não querem que ninguém tenha condições de planejar. É isso aí. Sem regra fica mais difícil planejar, não é verdade? E é isso que eles querem. Por que eles querem? Porque estão afundando economicamente, estão afundando em hegemonia. Não tem mais como reverter o processo de crescimento da China. Então, quer dizer, a bagaça, a bagulha tá feia. Tá feia. Então, aproveita, já devolve de uma vez a Estátua da Liberdade, né? Ou então abre lá o cofre para ver o que está escrito lá. Né? Sabe dessa? Tem uma carta escrita lá pelos fundadores. Uma carta lá na França e outra aqui. E provavelmente esteja escrito assim: se vocês abriram isso aí, essa carta, é porque o governo se transformou num governo totalitário e tirano. Então, vão para as armas e não deixem isso acontecer. Você já pensou? Se os caras abrem a cartinha que está lá dos fundadores dos Estados Unidos? Você não sabia que existe essa cartinha? Existe essa cartinha. Mas vamos lá, pessoal. Eu acho que depois eu vou fazer um vídeo, vou pegar mais informações e vou fazer um vídeo sobre esse assunto aí. Pessoal, compartilhe, se inscreva, deixe um like, manda um abraço, né? Faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até a próxima.